Nós estamos conversando hoje com a jornalista multimídia Stephanie Sander. Stephanie, eu te falava no bloco anterior, te perguntei sobre a questão da formação musical, se tu tens formação musical, porque tu tinhas aquele programa de bandas na TV Fevale, eu assisti várias vezes, né? E porque eu me considero assim um ignorante musicalmente. Veio agora semana passada uma banda famosíssima em Porto Alegre, não foi o Rolling Stones, esse eu conheço, mas um outro cara lá, e eu nunca tinha ouvido falar do coitado do rapaz, né, e da banda dele. E para falar de bandas tem que entender, né? Verdade. Tu pesquisa, tu gosta, Autodidata. Na área musical eu sou autodidata. No cinema também, né? O meu trabalho de conclusão acabou sendo de jornalismo e cinema, mas tanto no cinema quanto na música Tá, mas só me fala de cinema depois, porque é a minha última pergunta. Então tá. Então vamos falar de música agora. Assim, eu sempre fui influenciada na família por ouvir muitos gêneros diferentes, né? Desde a música gaúcha, MPB, minha mãe é muito fã de Chico Buarque, Elis Regina, eu agradeço muito ela por isso. E todos os estilos, vou mais pro lado do rock, mas acho que a gente tem que estar aberto a tudo, assim, gosto muito de música latina também, como cinema, de salsa, esses ritmos diferentes, samba, enfim, sempre gostei de tudo. E acho que a música entrou meio que sem querer, assim, né? O meu primeiro namorado era músico, então eu acompanhava ele em alguns shows, ele foi bem importante nessa parte musical, porque muitas novas bandas eu conheci através dele, assim, eu conhecia as básicas, né, digamos, Beatles, Oasis, Rolling Stones, aquelas mais tradicionais. Mas a partir de uma procura, a gente começava a ouvir músicas diferentes, e isso acabou influenciando a minha procura por bandas diferentes para o programa, né, a gente teve já, quando eu fazia o Tocaí, blues, jazz, mais rock, que é aqui da região mesmo, mas sertanejo também. Então, claro, eu pesquisava bastante antes, mas sempre gostei. E hoje tenho o hábito, assim, troco muita informação com os meus amigos. Tenho muitos amigos músicos, assim, né, que tocam, não em bandas, mas em casa mesmo, gostam de procurar sons novos e a gente vai trocando dicas. Agora mesmo à tarde vindo pra cá, tava falando com o Thiago Moller, o Neno, e achei uma banda nova inglesa, dá uma escutada, que era uma banda com um violino junto, com um cello, e aí a gente vai trocando referências e eu vou me desbravando, assim, essas bandas que eu não conheço muito, mas é tudo de metida mesmo. Então. Não tem nenhuma formação musical. Até gostaria. Cheguei a fazer aula de bateria, viu? Bateria? Pro desespero dos meus pais, né? Mas aí eu desisti antes de comprar uma bateria para pôr na sala de casa. Tá bem. Voltando ao jornalismo impresso, eu vi no teu currículo que tu fosses direto para um jornal da capital, o jornal Correio do Povo, né? Sem experiência nenhuma. A maioria dos jornalistas daqui da região, especialmente os de Novo Hamburgo, eles passam pela escola NH, né? Ou passaram pela escola NH. Né? O jornal NH sempre foi a faculdade de muitos, a porta de entrada de muitos dos nossos jornalistas daqui. E brilhantes jornalistas que hoje estão no Grupo RBS, e, enfim, em outras emissoras e em outros jornais de grande porte. Tu não foste convidada, não teve oportunidade? Por que foi direto? Como, né? Como foi direto? Foi bem curioso, assim, eu não tinha nenhuma experiência, mas na época, depois que eu saí daqui da TV, eu fui para a Rádio ABC. Foi minha primeira passagem pela Rádio ABC como produtora e repórter do trânsito. E por eu ter muitos contatos, assim, da questão da produção, o Marcos Santuário, que ainda é o editor de cultura do Correio, que foi meu orientador de TCC, né, me sugeriu, assim, lançou meu nome e disse, tu ia gostar, será, de fazer impresso? Eu disse, olha, professora, eu nunca fiz, mas escrevo textos, enfim, tinha um blog na época de crônicas e tal. Acho que eu consigo, porque pra blog? Tu fosse blogueira também? Fui blogueira, mas um blog meio de vivências pessoais, assim, que vinha, eu ia lá, escrevia e não era muito de opinião, né? Hoje são mais os opinativos mesmo. E aí ele disse, não, porque para ser correspondente do Correio, na época o Alisson, que depois foi repórter da Zero Hora, que começou na NH, se não me engano, ele estava saindo para ir para o mestrado, então abriu a vaga e ele disse, tem que ser alguém que conhece a região. Eu acho que tu tem potencial para fazer. Qualquer coisa a gente vai afinando o teu texto. E aí, então, eu fiz um teste, escrevi algumas matérias, mandei, elas gostaram e comecei, assim, nunca me esqueço, a primeira matéria que eu fiz como correspondente foi uma manifestação que fechou a BR, perto da Unicinos, né, em função dos moradores lá de São Leopoldo, quando não tinha o viaduto ainda, porque eles não tinham mais a sinaleira e não tinham como passar de segurança. Então, eu fui, fiz as fotos, fui sozinha de carro, escrevi o texto e, claro, é aquela coisa de que
Nos primeiros meses, anos até, eu acho, no primeiro ano eu demorava 1 hora para escrever uma matéria. Hoje eu faço, às vezes, 5 numa tarde, né? Porque eu pego mais de 25 cidades. É Vale do Caí, Vale do Paranhana e o Vale dos Sinos. Não é fácil, né? Mas eu nessa altura eu gosto tu bastante. já Assim. conseguiu estabelecer uma rede de informantes, Sim, fontes, de contato, sim. contatos E outra, né, Deja, como tu comentou, o NH, eu acho que os jornais dos municípios, por menores que eles sejam, eles sempre têm alguma notícia factual. Então, por exemplo, eu não vou todos os dias a Dois Irmãos, mas eu costumo ler o Diário, que é um jornal lá da Encosta da Serra. Montenegro tem o jornal Ibiá, que é uma grande fonte de informação lá também no Vale do Caí. Então, eu tenho sempre esses jornais e tem procuro acesso me a esses informar. jornais e Sim, procuro informar. sempre me informar. Mas eu faço uma parceria bem bacana com os assessores, assim, das cidades. Porque muita gente, infelizmente, os jornais maiores da capital, né, principalmente a Zero Hora, assim, não é querer reclamar, mas geralmente só se voltam para cá quando é uma matéria negativa, né? Isso é bem comum, assim, quando é uma super pauta, o prefeito sendo investigado ou um caso ruim, uma mãe que não teve leito na UTI neonatal para seu filho, eles vêm. E eu tô sempre aqui. Então eu quero mostrar as coisas boas da minha região. Eu não quero ficar fazendo pautas ruins de casos negativas. Então eu busco sempre um projeto diferente de uma prefeitura, um estudante que se destacou em algum lugar. Claro que a gente tem que fazer também as pautas ruins. Acho que tu viu no meu Facebook é que eu tive que fazer semana passada dos casos de abuso em Montenegro. Sim. Não tem como fechar os olhos para isso também. Mas eu procuro justamente ter esses contatos mais diretos com as prefeituras para lançar notícias bacanas boas, das cidades. Eu me lembro quando eu trabalhei na Zero Hora no interior, eu trabalhei em Passo Fundo e Santo Ângelo, e por sugestão minha foi criada uma página chamada Pelo Rio Grande. Né? E um argumento que eu usava sempre, que eu usei para convencer a direção em Porto Alegre, é de que na página Pelo Rio Grande, que lá no interior a Zero Hora colocava um calhau, né, um tapa-furo, porque era retirado o anúncio aqui da Grande Porto Alegre e a Zero Hora desperdiçava esse espaço lá, né? Eu disse, por que não usar como espaço do interior? Nós tínhamos as regionais, né, era só alimentar a central uma agenda do interior, positiva, né? De uma agenda positiva. Eu usava justamente isso como argumento. É a única forma das pessoas do interior aparecerem na Zero Hora sem terem sido assassinadas ou assaltadas. Isso. É bem né? isso. E olha, foi um sucesso. Parece que tem até hoje esse projeto chamado Pelo Rio Grande, né? No Correio, a minha página é a região metropolitana, mas aí abrange todos os vales e a gente tem ainda, eu sou aqui da região e tem ainda uma correspondente em Canoas, que faz Guaíba, Viamão, Alvorada, porque são muitas as cidades mesmo, né? Tu pega aqui, Caí e Paranhana, isso, né? Exatamente. Isso. Vamos falar um pouco de cinema, eu sei que tu é amante de cinema, né? Sou. O que tu achaste da última edição do Oscar? Melhor direção para um filme e melhor filme para outro. Né? Eu concordo, viu? Tu concorda? Eu amo o trabalho do Alejandro Iñárritu, que ganhou como melhor diretor. Mas esse filme dele, O Regresso, eu achei muito pesado, assim. Não assisti no cinema, não sei se tu chegou a assistir. Ainda não. Tem que respirar fundo, viu? Porque ele é muito forte. O Iñárritu, ele escreve dramas, né? Os filmes dele, as tramas são filmes pesados, assim. O Beautiful é de um pai que tá morrendo, tem que se despedir dos filhos. Babel também, são várias histórias entrelaçadas. Então eu gosto muito de filme de drama. Mas esse último dele eu achei muito pesado e disse, não merece o Oscar de melhor filme. O Spotlight foi sensacional, que ganhou o melhor filme, eu adorei, assim. Mostra justamente histórias de jornalismo, né? Jornalismo investigativo, Isso. né? E ele é muito... Que desnuda essa questão da pedofilia na Igreja Católica. Exatamente. Né? E o filme é interessante porque ele mostra mesmo o dia a dia do repórter. Não é aquela coisa que ele foi lá, entrevistou e vai sair no jornal no outro dia. Não. Ele mostra todo o tempo que os repórteres demoraram, o trabalho por debaixo dos panos para que isso não viesse à tona antes pelas concorrências, né? Não é um jornal tão grande que divulga, que investiga esses casos, acaba se montando uma equipe e a produção é muito boa, assim, o roteiro em si é muito legal e eu gosto de filmes assim baseados em histórias reais, né? Então gostei bastante até desse Oscar. Eu tento, dependendo do filme que está concorrendo, olhar todos. Desses 8 que estavam concorrendo, eu assisti 5 já. Então tô bem aí no quesito Oscar. Eu cinema não assisto muito, mas normalmente assisto os indicados. Né? Pra gente poder comentar, né? E não ficar não vi, não assisti. Que nem a Glória Pires. Não posso opinar sobre isso. Não posso opinar sobre isso e tal, né? Eu tenho a mania, assim, de ver praticamente um filme por dia. Com o Netflix, né? E eu descobri um site argentino de filmes também, gratuitos, que eu amo cinema argentino também.
E então eu tenho essa mania, assim, de olhar quase um filme por dia. As pessoas acham que eu não tenho vida social às vezes, mas eu adoro, assim. Eu acho que é uma válvula de escape pra gente. Seja um drama pra te pensar um pouco, que às vezes os teus problemas podem ser tão menores se tu olha um filme, né, mais triste ou não, ou tu tira uma lição de alguma coisa, ou uma comédia pra te gargalhar. Vou muito ao cinema também. Hoje até depois do programa, mais à tardinha, pretendo ir. E eu acho que se as pessoas talvez tivessem um pouquinho mais de tempo pra se entreter, não só com o cinema, esporte, lazer, enfim, a gente ia ter menos discursos de ódio por aí, né? Tá, e o cinema nacional? O nosso cinema brasileiro? Gosto muito das novas produções, assim. Eu comecei a acompanhar o cinema nacional mais na época de Carandiru, Cidade de Deus, que são filmes fortes, né? Acho que foi mais o que lançou mesmo, né? O nosso cinema Central do Brasil foi um dos primeiros. Central do Brasil, vi 5 vezes, chorei 5 vezes naquele incrível. final. Eu também, sempre, mas é sempre bom, né? Fernanda Montenegro, maravilhosa. Sensacional, né? O trabalho dela. Mas filmes novos, Tropa de Elite, 1 e 2, gosto muito. E O Lobo Atrás da Porta, que é uma das últimas produções, acho que foi de 2014, também gostei bastante. Acho que o cinema nacional tem um potencial maior lá fora. Eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito com o nosso cinema. Porque, infelizmente, é mais fácil retratar a nossa violência, né, nas telas. E aí eu faço já uma comparação com o cinema argentino, o quanto é diferente, assim, os roteiros. Né? Os argentinos conseguem fazer, às vezes, tragicomédias mais leves, com assuntos legais. Eu vi um último filme do Ricardo Darín, que é meu ator preferido, essa semana, que é o Truman, que ele tem câncer e ele vai morrer, só que ele tem que se desfazer do Truman, que é o cachorro dele. Então, não é um assunto leve. Mas eu ri o filme inteiro, sabe? E é divertido. Eu acho que falta, talvez, uma pitada de humor, porque os nossos filmes humorísticos tem filmes bons, De Pernas pro Ar, com a Ingrid de Guimarães eu já vi, Mulheres ao Mar também, se não me engano, eu gosto bastante, mas a maioria é voltado para a sexualidade. Tem aquela piada de duplo sentido, tem aquela piada de mau gosto, tem aquela piada que dá uma cutucada no político. Então, a gente não tem ainda digamos, um lado totalmente colocado no nosso cinema, né? Os argentinos, e eu cito eles de novo porque eu gosto muito, também foram marcados muito pela ditadura. Então, a ditadura está presente em muitos temas. Quantos filmes a gente tem da ditadura no Brasil? Pouquíssimos para a gente lembrar. Né? Então, acho que talvez falta a gente ainda olhar um pouco mais para a nossa história e transformar isso em filme, colocar na tela. E eu acho que como a violência está na tela, acaba fazendo sucesso lá fora porque é o nosso cotidiano, é o que vende mais, né? Como a gente falou antes das notícias também. Mas eu gosto até de alguns filmes. Acho que o Brasil ainda não tem uma linha definida. Acho que falta isso mais para o cinema nacional. Fizeste televisão e como é a tua relação como telespectadora? Tu vê televisão? Tu gosta de televisão? Não tenho assistido. Não tenho. Eu vou te falar, vou te dizer que com o Netflix e a internet eu fico muito em sites, assim, olhando vídeos, links de entrevistas até. Eu não tenho TV a cabo. Então, acho que essa é a razão, talvez. Né? Porque eu acho que viver da TV aberta não dá. Não é possível. Claro, com as notícias sim, mas com novela, até eu olhava, assim, uma certa época, novela. Algumas minisséries da Globo têm sido muito boas. Gosto muito de reality shows, como o Masterchef Júnior, adoro programa de comida. Adoro Aliás, assistir. É o que mais tem na TV É a o que cabo, mais tem. Eu adoro esses Masterchef, Top Chef, adoro. Eu acho muito legal. Batalha de confeiteiros, enfim. E reality shows, assim, que não são mais tão do lado voyeur como o Big Brother, né? Acho que já deu o que tinha que dar. Mas respeito quem assiste, enfim, mas não tenho visto muito TV aberta, não. Só telejornal mesmo, assim, para ser bem sincera contigo. Eu vivo mais da internet e eu acho que a gente, cada vez mais, precisa ter bom senso para colocar coisas na TV e falta, às vezes, por algumas emissoras, né? Eu não gosto, assim, de coisas mascaradas do tipo, a Globo vai ter uma cena de um beijo gay, daí é um selinho entre 2 atores. Então, não coloca. Se tu vai colocar aquilo ali que não condiz à realidade, então não coloca. Não cria uma falsa expectativa. Não cria uma falsa expectativa, uma falsa polêmica para falar que estão apoiando o homossexualismo, porque não é isso que a gente vê, né? Sim. Tem tantos atores ainda que, enfim, continuam se escondendo com medo de perder o emprego. Então, eu acho que, às vezes, polêmicas são criadas de uma forma desnecessária. Então, eu prefiro não assistir, assim. Stephanie, foi um grande prazer. Ai, já acabou! Conversar contigo. Eu disse que eu falava muito. Passou rápido. Minha quase afilhada. Quase afilhada. Quase afilhada. Beijo. Eu adorei. Muito obrigado. Obrigada. Tá? Obrigada. Te agradeço muito por teres aceito o nosso convite. E sucesso para ti na profissão. Posso voltar qualquer dia? Pode voltar. Então tá. Era isso que eu queria. Obrigada, beijo. E nós ficamos por aqui hoje, né, com essa entrevista com a Stephanie. E continue conosco agora assistindo a nossa programação.